Eles nasceram no mesmo dia, eram idênticos na aparência e, ao mesmo tempo, completamente diferentes. Um era um esquizofrênico sádico, o outro tentava se tornar um homem de negócios. Um levava uma vida homossexual desregrada, o outro buscava ser um homem de família. Mas será que essa diferença entre eles era realmente tão grande, ou tudo isso não passa de uma construção? Os irmãos Cray foram gangsters de verdade, chegaram ao topo do submundo londrino e, por causa de suas próprias decisões impulsivas e desastrosas, acabaram perdendo tudo o que haviam conquistado. No fim das contas, não havia ninguém além deles mesmos para culpar. Esta é a verdadeira história dos irmãos Cray. Se quisermos entender por que os irmãos Cray se tornaram quem se tornaram, vale a pena prestar atenção ao fato de que sua família tinha origens irlandesas e ciganas, em uma combinação verdadeiramente explosiva. Ronald e Reginald nasceram em 24 de outubro de 1933. Reggie era, tecnicamente, o irmão mais velho, já que veio ao mundo 10 minutos antes. Os gêmeos não eram os únicos filhos da família. Eles já tinham um irmão de 6 anos chamado Charles, que mais tarde desempenharia um papel importante em sua história criminosa. Já a irmã mais nova, Violet, infelizmente morreu ainda bebê. Quem criou Ron e Reggie foi praticamente todo mundo, menos o pai. Ele trabalhava com o comércio de sucata de metais preciosos, além da venda de roupas e equipamentos, e vivia viajando. Mesmo quando estava em Londres, onde a família morava, era mais fácil encontrá-lo bebendo nos pubs do que em casa com a esposa e os filhos. Quem acabou assumindo parte desse papel foi o avô materno, Jimmy Bala de Canhão Lee. Foi justamente ele, que havia conquistado resultados respeitáveis no boxe, quem apresentou o esporte aos gêmeos e os fez se apaixonar por ele. Mais tarde, essas habilidades no ringue seriam extremamente úteis para os dois irmãos. O mais curioso é que o avô era um verdadeiro excêntrico e adorava impressionar o público nos pubs com truques como lamber um atiçador em brasa, se equilibrar sobre gargalos de garrafa ou sapatear. Seguindo os conselhos do avô, os irmãos Cray passaram a praticar boxe na adolescência, e todos diziam que tinham um futuro brilhante pela frente. Mas a péssima disciplina impedia que todo aquele talento fosse realmente aproveitado. Ainda assim, alcançaram resultados importantes e chegaram à final do Campeonato Escolar de Boxe de Londres. Mais tarde, Ron e Reggie também disputaram algumas lutas como profissionais. Ron venceu 4 de suas 6 lutas, enquanto Reggie ganhou todas as 7. Como boxeadores, eles eram completamente diferentes. Reggie era frio, cauteloso, muito técnico e, acima de tudo, sempre ouvia os conselhos que recebia. Ron era exatamente o oposto. Partia para cima sem pensar, até que alguém o derrubasse. A diferença entre seus estilos de luta dizia muito sobre a diferença entre suas personalidades. Reggie era sério e analítico, Ron, impulsivo e disposto a correr qualquer risco. O boxe deveria ter ensinado disciplina aos irmãos, mas acabou se transformando em uma ferramenta de intimidação. Quanto mais os Cray cresciam, mais difícil era controlá-los. A passagem pelo exército, e se é que aquilo pode ser chamado de serviço militar, acabou sendo, talvez, o primeiro passo de verdade no caminho para a vida criminosa. Foi lá que os irmãos mostraram pela primeira vez quem realmente eram. Os gêmeos foram convocados para o serviço militar em 1952 e enviados para a Infantaria Real. Assim que chegaram ao quartel e deram uma boa olhada ao redor, perceberam que aquele lugar definitivamente não era para eles. Então decidiram simplesmente não ficar ali e foram andando calmamente até a saída. Quando um cabo percebeu o que estava acontecendo e tentou impedi-los, aconteceu algo que ele jamais esperaria, e Ron o nocauteou com um soco na mandíbula. Depois disso, os irmãos Cray voltaram tranquilamente para casa, no East End. Não se sabe exatamente no que estavam pensando, mas era óbvio que o exército não deixaria aquilo passar. Na manhã seguinte, policiais apareceram para prendê-los. Como era de se esperar, os irmãos Cray resistiram à prisão, mas acabaram dominados, e na manhã seguinte, entregues novamente às autoridades militares. Primeiro ficaram detidos na Torre de Londres, e depois, foram transferidos por um mês para a prisão militar de Shepton Mallet, no condado de Somerset, onde aguardaram julgamento. Os irmãos foram considerados culpados e enviados para cumprir pena na cidade de Canterbury. Talvez os gêmeos já estivessem pensando em seguir uma vida no crime. Talvez fosse apenas juventude e falta de controle. Seja como for, esse chamado serviço militar enterrou qualquer chance de seguirem carreira no boxe e em muitas outras profissões.
Eles agiram como crianças, de forma estúpida, ingênua e completamente ridícula. Na prisão, os irmãos Cry nem pensaram em parar. Tinham explosões de raiva, jogavam excrementos nos guardas, incendiavam colchões. Em certa ocasião, chegaram até a despejar um enorme caldeirão de água fervente sobre um agente penitenciário e algemaram outro às grades usando as próprias algemas dele. E isso era apenas uma pequena parte das loucuras que causavam atrás das grades. Mais tarde, os irmãos foram transferidos para uma cela coletiva, onde atacaram os guardas com um vaso e conseguiram escapar. Porém, foram recapturados rapidamente e voltaram para a prisão, onde passaram a esperar a transferência para as autoridades civis pelos crimes que haviam cometido em liberdade durante a fuga. Uma verdadeira loucura. No fim das contas, todos passaram a ter medo dos Cry, inclusive os próprios guardas, e com razão. Não é de se estranhar, portanto, que a última noite deles na prisão de Canterbury tenha sido exatamente assim. Passaram a noite bebendo cidra, comendo batatas fritas e fumando cigarrilhas, tudo oferecido pelos jovens soldados recrutas que deveriam estar vigiando os dois. Naquela altura, pouca gente tinha dúvidas sobre o que os irmãos Cry fariam depois de deixar a prisão. Levando em conta seu comportamento, seu temperamento e sua natureza indomável, o caminho do crime parecia inevitável. E foi exatamente esse caminho que escolheram seguir logo depois de deixarem a prisão. Depois de pegar dinheiro emprestado com o irmão mais velho, Charlie, os irmãos Cry compraram um velho e decadente salão de sinuca, onde começaram a desenvolver suas atividades criminosas. A maior parte dos frequentadores fazia parte da escória do submundo do crime londrino. Os irmãos Cry não passaram a comandar seus próprios negócios imediatamente. No fim da década de 1950, passaram alguns anos trabalhando para Jay Murray, um influente chefão do submundo de Liverpool que lhes arranjava os típicos serviços de gangster. Os Cry participavam de furtos de veículos, assaltos à mão armada e incêndios criminosos, e com o dinheiro obtido, compravam clubes e imóveis. Foi nessa época que decidiram criar sua própria organização, batizada de The Firm. Os irmãos dividiram as funções entre si. Reggie era responsável pela estratégia e pela expansão dos negócios, enquanto Ronnie comandava as operações. Ainda assim, Reggie também gostava de resolver certas situações na base dos punhos e nunca perdia a oportunidade de usar suas habilidades de boxe no mundo do crime. Segundo rumores, ele havia aperfeiçoado uma técnica para quebrar a mandíbula de alguém com um único golpe. Oferecia um cigarro à vítima e, no instante em que ela o levava à boca, desferia o soco. Com a mandíbula relaxada e totalmente exposta, ela absorvia todo o impacto e, segundo diziam, quebrava todas as vezes. Mesmo assim, Reggie recorria a esse tipo de violência com pouca frequência. Já Ronnie, apelidado de coronel e responsável pelas operações, passou a recorrer à força cada vez mais, muitas vezes sem qualquer motivo sério. Aos poucos, seu comportamento começou a preocupar até os próprios companheiros de crime. Mas isso ainda não era nada perto do que ele faria dali em diante. No outono de 1956, durante um conflito, Ronnie, o coronel, deu um tiro na perna de um adversário. A vítima prestou queixa à polícia, e Ronnie corria o risco de ser condenado, mas o caso acabou sendo arquivado. Ronnie continuou em liberdade. Só que isso não o acalmou, e pelo contrário, ele passou a dar ainda mais problemas. Bebia demais, abusava das drogas e tornou-se obsessivamente desconfiado. Enquanto seu irmão Reggie procurava agir com discrição e tocar seus negócios criminosos longe dos holofotes, Ronnie fazia tudo da forma mais escandalosa possível. Parecia simplesmente sentir prazer na violência. Em 1960, Ronnie Cry foi condenado a 18 meses de prisão por ameaças e extorsão. Durante esse período, seu estado mental piorou drasticamente, e ele foi encaminhado para avaliação em um hospital psiquiátrico, onde recebeu o diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Mais tarde, seu temperamento explosivo se tornaria uma das principais causas da queda do império criminoso dos Cry. Mas, antes de construir esse império e se tornar os reis de Londres, eles precisavam enfrentar seus maiores rivais, a gangue Richardson. Os Richardson atuavam no sul de Londres e eram famosos por suas torturas sádicas. Arrancavam dentes com alicates, cortavam dedos com corta-vergalhões, pregavam as vítimas ao chão com pregos de 15 centímetros, queimavam pessoas com cigarros e aplicavam choques elétricos nos órgãos genitais. Com o crescimento acelerado da gangue dos irmãos Cry, os Richardson acabaram ficando em segundo plano.
Não que aceitassem isso de bom grado, mas os confrontos entre as duas gangues continuavam acontecendo de tempos em tempos. O principal episódio dessa rivalidade aconteceu em 9 de março de 1966. Na noite anterior, houve um tiroteio em uma boate entre integrantes da gangue Richardson e Richard Hart, aliado dos irmãos Cray. Durante o confronto, Hart foi morto. O incidente levou à prisão de praticamente toda a gangue. George Cornell, que também fazia parte da organização, não estava na boate durante o tiroteio e, por isso, escapou da prisão. Ainda em liberdade, decidiu visitar seus amigos feridos no hospital. Depois disso, foi para um pub localizado a apenas 1 milha do lugar onde os irmãos Cray costumavam ficar. Na mesma noite, Ronnie passava o tempo em outro estabelecimento. 1 ano antes, o próprio Cornell o havia ofendido profundamente ao chamá-lo de bichona gorda. Quando soube que Cornell estava bebendo a apenas 2 ruas dali, Ronnie partiu imediatamente para o local acompanhado de seu motorista e de seu assistente, para vingar a morte de Richard Hart. E também pelo episódio da bichona gorda. Na verdade, dava a impressão de que esse último motivo era o principal. Ronnie entrou no pub com seu assistente e caminhou diretamente até Cornell. Ao vê-lo, Cornell disse: "Ora, vejam quem resolveu aparecer." Foram suas últimas palavras. Um disparo ecoou pelo pub, e a bala atingiu Cornell diretamente na cabeça. O assistente de Ronnie, que não esperava uma atitude dessas do próprio chefe, disparou 5 tiros para o alto e ordenou que ninguém avisasse a polícia. Todos os clientes estavam apavorados e sabiam muito bem quem era Ronnie Cray. No fim, ninguém contou nada às autoridades. Embora alguém acabasse falando em mais apenas muitos anos depois. Mas o assassinato de George Cornell só aconteceria 6 anos depois. E, embora esse homicídio colocasse um ponto final na guerra entre a gangue Richardson e a organização dos irmãos Cray, também se tornaria uma das principais causas da queda do Império dos Gêmeos. 6 anos antes. Naquela época, tudo ia muito bem. Enquanto Ronnie Cray cumpria a pena na prisão, seu irmão Reggie expandia ativamente os negócios criminosos, tentando escondê-los atrás de atividades legais. Peter Racha, um influente proprietário de imóveis e notório especulador imobiliário, vendeu a Reggie a boate Esmeraldas Barn para evitar novas tentativas de extorsão. O clube ficava onde hoje está o Hotel Berkeley. O negócio consolidou ainda mais a influência dos Cray no West End, e agora eles já não eram apenas criminosos, mas também figuras públicas. Os gêmeos rapidamente impuseram suas próprias regras, e qualquer demonstração de desrespeito era punida com extrema violência. Na administração dos negócios, contavam com a ajuda de um banqueiro muito inteligente chamado Alan Cooper, que buscava proteção contra a gangue rival dos Richardson. Na década de 1960, Reggie e Ronnie pareciam cavalheiros bem-sucedidos, donos de clubes e restaurantes elegantes. Eram vistos como personalidades da alta sociedade, e não como criminosos brutais, pelo menos à primeira vista. Os irmãos conviviam com lordes, deputados e gente do show business. Em seus clubes, procuravam unir 2 mundos completamente diferentes, o dos criminosos e o das celebridades. E conseguiam fazer isso muito bem. Mais tarde, Ronnie escreveria em sua autobiografia: "Foram os melhores anos das nossas vidas." Chamavam aquela época de Os Swinging Sixties. Os Beatles e os Rolling Stones dominavam a cena musical, a Carnaby Street ditava a moda, e eu e meu irmão dominávamos Londres. Ninguém tinha coragem de mexer com a gente. Na vida pessoal, as coisas também pareciam ir muito bem. Francis Shea conheceu Reggie Cray quando tinha apenas 16 anos. Ele era 10 anos mais velho. Os dois se casaram em 1965, e o casamento atraiu todos os olhares. Só que a mãe de Francis não ficou nem um pouco feliz com a união da filha com um dos irmãos Cray. Ela fez questão de demonstrar seu desprezo aparecendo na cerimônia vestida inteiramente de preto. Sabia muito bem como aquilo poderia terminar. Mas Francis não quis ouvir a mãe. E, no fim, descobriria da pior maneira que ela tinha razão. Francis era alegre, cheia de vida e muito divertida, e não aquela jovem magra e abatida que todos viram no filme Legend. Ela era uma verdadeira menina selvagem. Ainda assim, seu casamento com um homem charmoso, mas ainda assim um criminoso, estava condenado desde o começo. Os recém-casados passaram a lua de mel em Atenas, e apenas 8 meses depois, Franny voltou para a casa da mãe dizendo que queria se separar de Reggie. A vida de casados foi extremamente turbulenta.
Apenas uma semana após o casamento, Franny tentou tirar a própria vida pela primeira vez. Graves transtornos mentais e outras tentativas de suicídio acabariam levando-a a sessões de eletrochoque. Em determinado momento, ela chegou a planejar atirar em si mesma com uma pistola de largada escondida debaixo da cama. Uma faca, um cutelo de açougueiro ou até mesmo uma espada. Tudo isso podia ser encontrado dentro do quarto do casal. Com o passar do tempo, Reggie passou a deixar uma espingarda ao lado da cama e um canivete automático debaixo do travesseiro. Frequentemente mandava Franny calar a boca e a ameaçava fisicamente. Ao mesmo tempo, porém, os diários de Francis contêm diversas anotações que descrevem Reggie como uma pessoa extremamente bondosa. Ronnie morava bem perto e aparecia na casa deles o tempo todo, sem o menor constrangimento de andar pela frente de Francis usando apenas cueca. Além disso, Franny suspeitava que seu marido, Reggie, fosse gay. Se havia alguém que certamente era gay, esse alguém era Ronnie, embora detestasse ser chamado assim. Era ele quem escolhia pessoalmente os garçons e funcionários dos clubes, e o principal critério era a boa aparência. Na maioria das vezes, os escolhidos eram rapazes bonitos, e não mulheres. Ronnie dizia ser bissexual e, aliás, nunca escondeu sua atração por ambos os sexos. E isso era verdade, e ele não era exclusivamente homossexual. Durante os anos 60, Ronnie manteve um relacionamento de 3 anos com uma mulher com quem pretendia se casar, mas o casamento nunca aconteceu. Muito tempo depois, Ronnie acabaria se casando em 2 vezes. Ele se identificava com o general britânico do século XIX Charles George Gordon, dizendo: Gordon, assim como eu, era homossexual e enfrentou a morte como um homem. Espero fazer o mesmo quando chegar a minha vez. Chegaram até a circular rumores de que os irmãos, ainda adolescentes, faziam sexo entre si para que ninguém descobrisse sua orientação sexual. Para a polícia, isso também levantava suspeitas, afinal, na Inglaterra dos anos 60 a homossexualidade ainda era ilegal. Frances, agora ligada à família Cray, acabou sendo obrigada a conviver com tudo aquilo, mas ela não suportaria essa vida por muito tempo. O casamento de Reggie e Frances durou apenas 2 anos. A versão oficial da investigação continua sendo a de que Francis Shea tirou a própria vida. No entanto, existe outra teoria interessante, embora nunca comprovada. Em 2002, um ex-companheiro de cela e ex-amante de Reggie Cray afirmou publicamente que quem matou Francis foi Ronnie. Segundo o ex-detento, o próprio Reggie lhe contou na prisão que Ronnie tinha ciúmes do relacionamento dela com o irmão e, por inveja, a obrigava a tomar comprimidos. Antes de morrer, Franny deixou um bilhete pedindo que sua lápide fosse gravada com seu sobrenome de solteira, Shea. Ela não queria mais ser associada à família Cray. Reggie ignorou seu último desejo e fez de tudo para que ela fosse enterrada com o sobrenome Cray. O auge da popularidade dos irmãos aconteceu em 1965, quando deram uma entrevista para a televisão nacional. Todo o Reino Unido sabia que os irmãos Cray tinham ligações com o crime. Todos sabiam que eram os reis do submundo de Londres. Mas, ao mesmo tempo, todos os admiravam, queriam ser como eles e sonhavam em fazer parte do seu círculo. Gangues de rua copiavam cuidadosamente o estilo dos irmãos, tentando parecer com eles. No entanto, apesar de todo aquele sucesso, a queda do Império dos Cray já estava muito próxima. 1966. O primeiro grande erro foi o assassinato de George Cornell naquele mesmo pub. Ronnie, que se tornava cada vez mais violento com o passar dos anos, matou Cornell na frente de todo mundo. As testemunhas ficaram caladas. Mas, como se descobriria depois, não por muito tempo. O segundo grande erro, em aquele que mais tarde levaria à condenação dos 2 irmãos, foi o assassinato de Frank Mitchell. Frank Mitchell era conhecido como o prisioneiro mais violento da Grã-Bretanha. Na década de 1950, ele fez amizade com Ronnie Cray, que na época cumpria pena na prisão. Ninguém sabe ao certo o que Ronnie viu em Mitchell, mas, pouco tempo depois, propôs tirá-lo da cadeia. Talvez ajudar Frank aumentasse o prestígio dos irmãos Cray e fortalecesse sua posição no submundo do crime. Reggie, que estava em liberdade, recebeu a proposta do irmão com bastante frieza. Ele sabia muito bem o quanto Mitchell podia ser problemático. Ainda assim, algum tempo depois, concordou em ajudar na fuga, e, como depois ficaria claro, foi um grande erro. Em 12 de dezembro de 1966, Mitchell saiu com um grupo de presos para realizar trabalhos em uma área de pântanos.
Ele pediu ao único guarda permissão para se afastar um pouco e alimentar os pôneis selvagens. Depois de receber autorização, caminhou até uma estrada de terra, onde um carro já o aguardava com comparsas dos irmãos Cray. Assim que entrou no veículo, partiram rumo a Londres. Essa fuga pode ser considerada uma das mais fáceis da história da Grã-Bretanha. Frank Mitchell foi escondido em um apartamento preparado antecipadamente. Centenas de policiais e até helicópteros da Força Aérea Real participaram das buscas. Por intermédio de seus contatos, Mitchell tentou negociar com o governo uma redução de pena, mas todas as tentativas fracassaram. Pouco tempo depois, os próprios gêmeos passaram a sentir na pele o quanto Mitchell era difícil de controlar. Graças à sua força física descomunal e ao seu temperamento explosivo, era praticamente impossível mantê-lo sob controle. Ele não queria se entregar às autoridades nem voltar para a prisão, mas também se recusava a continuar trancado no apartamento, de onde estava proibido de sair. Os Cray tinham medo tanto de deixá-lo andar livremente quanto de devolvê-lo à prisão, e o risco de sua participação na fuga ser descoberta era grande demais. Na esperança de acalmá-lo, chegaram até a colocar para morar com Mitchell a mulher por quem ele era apaixonado, mas isso apenas piorou a situação. Os irmãos Cray cometeram um enorme erro ao ajudá-lo a fugir. Agora precisavam decidir o que fazer com ele. Em 24 de dezembro de 1966, um integrante da gangue dos Cray chamado Donog pediu que Mitchell entrasse em uma van para ser levado a um lugar mais tranquilo, nos arredores da cidade, onde supostamente encontraria Ronnie Cray. Mitchell ficou irritado por ter de ir sozinho, sem a mulher que amava. Donog, porém, convenceu-o de que seria mais seguro ela viajar separadamente e chegar depois. Dentro da van já havia vários homens, 2 deles armados com revólveres. Assim que as portas foram fechadas e o motorista deu partida, os criminosos abriram fogo. Donog contou 12 disparos antes que Mitchell morresse. Em seguida, seu corpo foi envolvido em uma malha metálica e lançado no Canal da Mancha. Mais tarde, Reggie Cray diria que ajudar Mitchell a escapar da prisão foi um dos maiores erros de toda a sua vida. E logo outra decisão desastrosa enterraria de vez o império dos irmãos Cray. Outubro de 1967. Embora o casamento de Reggie Cray com Frances Shea tivesse sido infeliz, tudo indica que ele realmente a amava. 4 meses haviam se passado desde a morte da esposa, e Reggie ainda sofria profundamente com a perda. Não conseguia voltar aos negócios. Foi justamente nesse momento que aconteceu o famoso conflito com Jack The Hat McVitie. McVitie havia recebido a missão de matar Leslie Payne, injustamente o homem que durante muitos anos foram dos pilares dos negócios dos irmãos Cray. Pelo assassinato, recebeu adiantadas 500 libras, mas nunca cumpriu a tarefa. Pior ainda, também se recusou a devolver o dinheiro. Os Cray não tinham intenção de tolerar aquilo por muito tempo. A solução era simples: The Hat precisava desaparecer. Com o pretexto de uma festa, McVitie foi atraído para um apartamento no subsolo. Ao entrar, encontrou Ronnie Cray sentado na sala. Ronnie aproximou-se dele e despejou uma enxurrada de insultos. Em seguida, cortou seu rosto com um pedaço de vidro quebrado, abrindo um profundo ferimento abaixo do olho. A discussão entre os gêmeos e McVitie rapidamente saiu do controle. Então Reggie encostou uma pistola na cabeça de McVitie e apertou o gatilho 2 vezes. A arma falhou nas 2 tentativas. Nesse momento, um dos homens dos Cray segurou McVitie, enquanto Reggie pegava uma faca. Ele o golpeou várias vezes no rosto e no abdômen e, em seguida, cravou a lâmina em seu pescoço. Reggie não parou nem quando McVitie já jazia imóvel. Continuou girando a faca dentro do corpo com a mesma frieza, como se quisesse apagar a própria existência daquele homem. Reggie cometeu um assassinato diante de várias pessoas, assassinando um homem que muitos integrantes da firma acreditavam não merecer morrer. Mais tarde, ficou claro que um dos motivos daquela execução brutal era a reputação de McVitie como dependente de drogas e alcoólatra inveterado, em alguém que poderia colocar em risco tanto os irmãos quanto seus negócios. Mas o estrago já estava feito. E, dali em diante, muitos membros da gangue passaram a olhar para os irmãos com desconfiança. Afinal, no lugar de McVitie, poderia estar qualquer um deles. O detetive superintendente Leonard Mordida Dride, da Scotland Yard, foi transferido para o departamento de homicídios, e sua primeira missão era prender os irmãos Cray.
Reed investigava as atividades dos gêmeos desde 1964, mas ainda não havia conseguido reunir provas realmente sólidas nem convencer testemunhas a depor contra eles. Era um investigador duro e extremamente competente e, de 15 casos de homicídio, só deixará um sem solução. No caso de Ronnie Redgie, bastava esperar que, mais cedo ou mais tarde, eles cometessem um erro. E esse momento finalmente chegou. Em 1967, Reed já havia reunido evidências suficientes para agir. Não era surpresa. Os irmãos haviam perdido completamente a cautela e, afinal, já tinham cometido 2 assassinatos em público. Numa reunião na Scotland Yard, decidiu-se prender os Cray com base nas provas já existentes, na esperança de que outras testemunhas aparecessem assim que eles estivessem atrás das grades. Ao amanhecer de 8 de maio de 1968, uma equipe policial comandada por Leonard Reed prendeu simultaneamente os gêmeos e outros 24 integrantes da firme. Reed passou a negociar discretamente com cada um dos acusados, oferecendo aos membros da quadrilha uma última oportunidade para depor contra os irmãos Cray. Mas ninguém pretendia trair os próprios chefes. Só que os próprios Ronnie e Redgie acabaram empurrando seus homens nessa direção. Havia muito tempo os dois já não tomavam decisões racionais, e resolveram propor que 3 integrantes da firma assumissem a responsabilidade por 3 assassinatos. Era uma ideia completamente absurda. Afinal, quem aceitaria confessar crimes que nunca cometeu e passar décadas na prisão por isso? No fim, os membros da quadrilha decidiram negociar com Reed. Era muito melhor colaborar com a polícia do que sacrificar a própria vida pelos patrões. Eles forneceram uma enorme quantidade de informações, mas, para a investigação, ainda faltava a peça mais importante. A polícia precisava de alguém que tivesse presenciado pessoalmente os crimes mais brutais dos irmãos Cray e, de preferência, alguém que não fizesse parte da quadrilha. Uma das testemunhas do assassinato de George Cornell, no pub, era uma garçonete. Ela permaneceu em silêncio enquanto todos ao seu redor também se calavam, mas, quando soube que os irmãos finalmente estavam presos e poderiam permanecer décadas na cadeia, resolveu falar. A polícia garantiu total anonimato à testemunha, e ela confirmou que fora Ronnie Cray quem havia matado George Cornell. Ali, a história dos irmãos Cray praticamente chegou ao fim. Em março de 1969, Ronnie e Redgie foram condenados à prisão perpétua, com um período mínimo de 30 anos sem direito à liberdade condicional. Ao anunciar a sentença, o juiz Melford Stevenson declarou: "Na minha opinião, a sociedade merece um descanso das atividades de vocês." Foi o julgamento por homicídio mais longo da história da justiça criminal britânica. Charlie Cray também foi condenado a 10 anos de prisão por cumplicidade. Até hoje, muita gente considera essa a maior injustiça de todo o processo, já que jamais foi apresentada qualquer prova de que Charlie estivesse presente na cena do crime. Para muitos, ele acabou condenado apenas por carregar o sobrenome Cray. Mais tarde, descobriu-se que integrantes da própria firma chegaram a planejar seriamente executar os irmãos pouco antes da prisão deles. Estavam cansados de vê-los cometer um erro atrás do outro. Ronnie e Redgie já não conseguiam comandar a organização com inteligência nem prudência, e era apenas questão de tempo até que tudo desmoronasse. De certa forma, a prisão acabou salvando a vida dos gêmeos. Em liberdade, dificilmente teriam sobrevivido por muito mais tempo. Ronnie Cray foi classificado como preso de categoria A, o nível máximo de segurança. Quase todos os seus privilégios foram retirados, e ele foi proibido de manter contato com outros detentos. Com o passar dos anos, acabou sendo considerado mentalmente incapaz de responder por seus atos, e sua esquizofrenia paranoide só podia ser controlada com medicação contínua. Em 1979, Ronnie foi transferido para o Hospital Psiquiátrico de Broadmoor, em Crawthorne, no condado de Berkshire, onde passaria o restante da vida. Redgie Cray teve sucessivos pedidos de liberdade condicional negados. Cumpriu 8 anos na prisão de Maidstone e, em 1997, foi transferido para a prisão de Vaillant, em Norfolk. Nem atrás das grades os irmãos perderam o talento para ganhar dinheiro. Em 1985, funcionários do hospital encontraram um cartão de visitas de Ronnie Cray, o que deu início a uma investigação. Descobriu-se que, mesmo presos, os gêmeos continuavam administrando um negócio bastante lucrativo ou forneciam serviços de guarda-costas para estrelas de Hollywood. Além dos próprios irmãos, a empresa era administrada por Charlie, que já havia deixado a prisão, e por antigos membros da quadrilha que permaneciam em liberdade.
Como se tratava de uma atividade totalmente legal, as autoridades rapidamente perderam o interesse pela investigação. Um dos clientes mais famosos da Craig Enterprises foi Frank Sinatra, que, durante sua visita ao torneio de Wimbledon, em 1985, contratou 18 guarda-costas da empresa. Ronnie Cray jamais voltou a ser um homem livre. Morreu em 17 de março de 1995, aos 61 anos, depois de passar 27 anos atrás das grades. Reg Cray, por sua vez, conseguiu recuperar a liberdade em 2000, em apenas 8 semanas antes de morrer. Faleceu em 1º de outubro, aos 66 anos, depois de cumprir 32 anos de prisão. O funeral de Reg transformou-se em um dos acontecimentos mais marcantes da história do East End de Londres. As ruas ficaram tomadas por milhares de pessoas que saíram para lhe prestar a última homenagem. Seu corpo foi levado em um carro fúnebre puxado por uma parelha de cavalos, seguido por um longo e imponente cortejo. Durante o funeral, milhares de pessoas se alinharam pelas ruas e o aplaudiram em sua despedida. Por mais que seja tentador romantizar criminosos, a verdade é que os irmãos Cray eram muito queridos por muita gente, especialmente Reg. Levando em conta quem Ronnie era, é difícil imaginar que os dois conseguiriam permanecer livres e comandando seus negócios por muito mais tempo. Eles tinham tudo e influência, poder, dinheiro, amigos entre políticos e autoridades, além de amizades com celebridades. Mesmo assim, uma sequência de decisões impulsivas e incrivelmente imprudentes foi suficiente para destruir, em pouco tempo, todo o império que haviam construído. A história poderia, sem dúvida, ter terminado de outra forma. Mas foi assim que ela terminou.